Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Então, é muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez na nossa meditação sobre a Palavra de Deus. Então, nessa quinta-feira, nós hoje vamos meditar primeiro sobre o livro do Gênesis, que é a primeira leitura de hoje. Então, a primeira leitura de hoje ela vai trazer para nós o contexto da vida de Abrão, né? Então, a gente precisa entender quem é esse homem. Ele era um homem desconhecido, de uma terra desconhecida. Abrão de Ur dos Caldeus. Foi justamente aquele homem que Deus pediu para que ele saísse da sua terra. Foi aquele homem que Deus pediu, e a gente vai ver na leitura do Sábado Santo, aquele que Deus pediu para que desse o seu Filho único, oferecesse em sacrifício. Então Deus deu a promessa e depois pediu para ver até onde Abrão estava e era capaz de ir. Mas na leitura de hoje, nós vamos ver então esse homem, que era desconhecido de todos, Deus vai o tirar para fazer um sinal. Então isso já é uma primeira coisa importante para nós, porque muitas vezes nós nos achamos, nossa, ninguém lembra de mim, nossa, eu estou aqui no meu lugar. Mas muitas vezes Deus pode escolher a cada um de nós, na nossa pequenez, na nossa dificuldade, nas nossas limitações, para nos fazer um grande sinal. Porque Abrão, lá naquela cidade pequena de Ur dos Caldeus, não imaginava que Deus pudesse fazer uma obra tão grande na vida dele, né? Mas foi a ele que Deus escolheu, chamou para essa grande obra. E aí nós vamos ver que Abrão, ele vai se prostrar com o rosto por terra. Esse sinal de prostrar-se com o rosto por terra é um sinal de abandono na presença de Deus. Então nós vamos ver que Abrão vai se abandonar em Deus. Então ele vai se despojar de tudo que ele tem, se despojar diante de Deus e na presença do Senhor. Porque diante da experiência com Deus, nós não temos outra coisa a fazer senão nos abandonar, senão manifestarmos a nossa confiança no Senhor, nos entregando a Deus com tudo aquilo que temos e somos e permitindo com que Ele seja o Deus e faça todas as coisas em nós. E aí, Deus vai dizer para ele, naquele momento onde ele se abandonou, naquele momento onde ele se entregou por inteiro para Deus, Deus vai fazer então uma promessa para a vida dele. Vai fazer uma promessa para ele dizendo, eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão. Só que tinha uma dificuldade, Abraão já tinha mais de 80 anos, sua mulher também já mais de 80 anos, a sua mulher era estéril, então era uma promessa quase que um impossível da parte de Deus. Mas ainda assim Abraão não duvida, e diante dessa missão, Deus ele muda a nossa sorte. A gente tem sido acompanhado por esse termo, né? Desde o Evangelho de domingo, com a pecadora. A gente via também ao longo dessa semana Deus mudando a sorte do povo. Semana passada também, dias atrás, a gente via também esse elemento de Deus mudar a sorte quando ele tirou o povo da escravidão do Egito. Deus mudou a sorte daqueles 3 jovens na fornalha, né? Então hoje a gente vai ver a mudança de sorte de Abraão foi a mudança do nome, porque o nome era a característica própria de cada pessoa. E quando Deus dá um novo nome para ele, Deus também está mudando a sorte dele naquilo que Deus entende e espera para a vida dele. Aquele homem que era estéril, não tinha uma descendência, Deus vai fazer dele pai de uma multidão. Então essa também é a maneira de Deus mudar a sorte de Abrão e manifestar naquele pequeno e desconhecido uma grande obra, porque aquele que era pequeno e desconhecido vai se tornar pai de uma multidão. Então, ou seja, ele vai se tornar muito conhecido, ele vai se tornar uma referência. Abraão se torna o pai da fé. Abraão se torna, quando vai falar no Evangelho, você é maior do que Abraão. Abraão, que era um cara desconhecido, se tornou uma grande referência. Então também, na nossa vida,
quando nos determinamos por fazer coisas por Deus e em Deus, nós também podemos nos tornar uma referência, um testemunho, uma pessoa que Deus quer contar, que Deus quer usar, que Deus quer fazer através de nós. Também nós vemos que Abraão, Deus vai dizer para Abraão que eles eram estrangeiros, mas que Deus ia dar aquela terra por posse dele. Então, mais uma vez, é a mudança de sorte, porque muda a sorte daquele homem, que é aquele que não tinha direito, porque o estrangeiro ele não tem direito numa terra, né? Ele tem direitos na sua terra, mas não tem direito numa terra estrangeira. Mas aqueles que não tinham direito vão se tornar também, vão ter direito. E aqui é bonito, porque é uma promessa também para nós no dia de hoje. Nós que somos estrangeiros nessa terra, nós que estamos aqui nessa terra para nos santificarmos e nos prepararmos para a eternidade, aqui somos estrangeiros, mas Deus quer mudar a nossa sorte, de nos fazer de estrangeiros, filhos, herdeiros de uma terra, herdeiros de uma promessa, herdeiros de uma herança. Mas só nos faremos herdeiros dessa promessa, da terra prometida que é o céu para nós, se nos abandonarmos em Deus, se deixarmos Deus pouco a pouco ir mudando a nossa sorte, se deixarmos Deus pouco a pouco ir nos convertendo, se deixarmos pouco a pouco aquilo que nos atrapalha de ser de Deus e formos abrindo mão. Quando Abraão se prostra, ele está abrindo mão de muitas coisas, de convicções, ele está abrindo mão dos ideais, dos pensamentos, abrindo mão de si mesmo e dizendo, eu me deixo, Senhor, conduzir. Que nem aquela música, que eu abro mão de tudo só para ter a Ti. Então ele abre mão de tudo que ele tem, do que ele poderia fazer, por amor a Deus. E isso nos faz herdeiros de uma promessa. Também ele vai dizer, Deus pede todo o tempo que ele seja o Deus de Abraão e o Deus da descendência. Ou seja, o Senhor ele quer ser o nosso Deus. Porque muitas vezes na nossa vida, nós queremos ser o nosso próprio Deus. Nós queremos tomar a decisão, nós queremos fazer, nós queremos realizar, nós queremos conjecturar, a gente quer realizar todas as coisas. Mas a todo tempo Deus está pedindo a Abraão, me deixa ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Me deixa tomar as decisões, me deixa direcionar a tua vida, me deixa guiar os seus caminhos. Quem se deixa guiar por Deus, quem se abandona em Deus, que é o início da primeira leitura, e quem se deixa guiar por Ele, se torna então herdeiro da promessa. Então, como eu faço para me tornar herdeiro da promessa? Como eu faço para chegar ao céu? Me abandonando em Deus e também permitindo que Ele conduza a minha vida, que Ele seja o Senhor das minhas decisões, que Ele seja o Senhor de tudo aquilo que eu vou fazer, de tudo aquilo que eu vou realizar. E Deus pede a Abraão, guarda a minha aliança, ou seja, guarda a minha promessa, acredita, confia no que eu estou te dizendo. Então Deus pede a Abraão essa confiança, que Ele é um Deus que faz e que age. E é interessante porque Abraão era desconhecido, Abraão era estrangeiro, Abraão não tinha descendência e não era pertencente a uma nação. E são todas essas promessas de completar isso que falta em Abraão que Deus está prometendo, porque vai dar para eles uma terra, vai fazer dele uma grande nação e vai dar para ele uma descendência. Terra, nação e descendência são as três marcas da bênção de Deus. Quando Deus abençoa o povo, Ele abençoa o povo dando uma terra que corre leite e mel. Quando Ele abençoa o povo, Ele dá descendência para aquele povo. E quando Ele abençoa aquele povo, Ele faz deles uma nação. Ou seja, não há divisão, mas um único povo que é guiado por um único Deus. Então, na minha vida também, nós precisamos entender que Deus nos dá uma terra. Não física aqui, mas o céu, que Ele preparou para nós, e nos evangelhos Ele vai dizer que eis que vou à vossa frente para preparar para vós uma morada, e quando estiver prontos, ireis habitar comigo. Então Ele nos promete uma terra, um lugar para estarmos, para permanecermos. Ele nos faz uma nação, nação eleita, nação escolhida, nação preparada e formada para o céu. E Ele também nos dá essa descendência. Talvez você não tenha descendência física, porque não tenha tido filhos, mas Ele dá uma descendência de outros que devemos formar, outros que devemos ajudar a conhecer a Deus, outros que devemos gerar para o céu. Porque acho que mais importante do que gerar filhos, e esse é um risco, porque às vezes tem pessoas que têm filhos, mas não geram seus filhos para o céu. E o mais importante é gerar para o céu.
Porque talvez você não tenha filhos. Deus não te deu essa graça de ter filhos, mas Ele te dá a graça de gerar pessoas para o céu, de evangelizar, de catequizar, de preparar e conquistar corações para o céu. Ou talvez você tenha seus filhos, mas ainda assim Deus dá outros também para que você cuide, para que você acolha, para que você ajude, para formar corações para o céu. Então a melhor descendência que podemos gerar é a descendência que geramos formando corações, atraindo corações para o céu, para a eternidade, para um convívio com Deus. E aí o Salmo responsorial vai dizer: o Senhor se lembra sempre da aliança, querendo dizer para o nosso coração que Deus ele sempre se lembra da aliança que Ele fez. Ele sempre se lembra da promessa que Ele fez, de que vai dar para nós uma descendência, vai dar para nós uma terra, vai nos fazer uma nação santa, escolhida e eleita. Só que eu muitas vezes esqueço da promessa, eu muitas vezes esqueço daquilo que Deus me prometeu, eu muitas vezes esqueço do objetivo que Deus traçou para a minha vida, e aí eu me perco. Quando a gente se volta para a direita ou para a esquerda, olha para o lado, olha para trás, olha que bonito o evangelho de domingo, lá ainda da pecadora. Vá e não tornes a pecar, não olhes mais para trás. A primeira leitura também falava sobre isso, de não olhe para trás, mas corro para a meta, para o que está na minha frente. Então, muitas vezes, quando eu esqueço da promessa que Deus fez, quando eu esqueço do que Deus sonhou para mim, para que eu seja nação eleita, escolhida e santa, eu me perco no meio do caminho. E aí eu começo a olhar para o pecado, eu começo a olhar para o meu prazer, para a minha vontade, para aquilo que me atrai, para a minha preguiça, para o meu cansaço. E aí eu vou me deixando levar. Então nós não podemos nos desviar e esquecer da promessa de Deus para cada um de nós. E o Evangelho, que vai dizer também que se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Os homens não entenderam isso. Jesus não estava falando de uma morte física, até porque eles vão dizer: Abraão morreu, como é que você está dizendo isso? Os profetas morreram. Mas Abraão e os profetas foram resgatados por Deus, por Jesus, quando ele desce a mansão dos mortos e levados para o céu. Porque a verdadeira morte é a condenação eterna. Então, quando o Senhor está dizendo que quem guarda a aliança e a palavra não experimentará da morte, é que quem guarda a palavra de Deus e a sua aliança, quem busca a santidade, quem se sacrifica por amor, não morrerá porque ganhará a herança do céu. Mas nós nos preocupamos tanto com a morte física, que ninguém quer morrer, ninguém quer perder, que podemos acabar perdendo a eternidade. Então essa é uma chamada de atenção de Deus. Toma cuidado, porque às vezes a gente se preocupa tanto com a morte. Eu não quero morrer, que eu quero viver bastante tempo. Ok, mas nesse seu viver bastante tempo, você está aproveitando para se santificar? Para ser mais de Deus? Porque senão você pode viver muitos anos e depois passar bons anos, que é toda a eternidade, no fogo do inferno. Então toma cuidado com isso, que a morte verdadeira é a morte da condenação eterna. Também vai dizer que se me glorio no Senhor. Porque a nossa glória, aquilo que fazemos de bom, aquilo que fazemos de mais perfeito, aquilo que fazemos que às vezes brilha aos olhos dos outros, deve ser sempre para a glória de Deus. Eu não posso querer me apropriar de uma glória que não é minha. Eu não posso querer me apropriar de um dom, de uma virtude que não é minha. Porque aquilo que eu faço de bom vem de Deus. Aquilo que na minha vida às vezes serve de sinal e alguém é tocado e alcançado, é graça de Deus. E a glória sempre é de Deus. Por isso, sempre que alguém te elogiar, falar que você fez algo bom, sempre diga: glória a Deus, bendito seja Deus. Porque tudo isso vem de Deus e deve ser devolvido para Ele no louvor. Então não queira se apropriar daquilo que não é seu. Jesus está ensinando isso no Evangelho. Não se aproprie daquilo que não é seu. A glória é sempre de Deus. A graça provém de Deus e deve ser um instrumento para o louvor e a gratidão a Deus. E por fim, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele se escondeu e saiu do templo. Por quê? Porque ainda não era a hora. Jesus já está falando as suas verdades, Jesus já está dizendo seus últimos textos, suas últimas palavras, mas ainda não é a hora. Então, assim, ele está falando, mas ele ainda está se preservando, porque ele ainda tem o momento ápice, vamos dizer assim, o momento da entrega total. Então, ainda não era a hora. Então, ele ainda se escondeu, ainda saiu ali, sem que deixasse que pegassem ele para apedrejá-lo, porque ele ainda tinha coisas para falar, ele ainda tinha coisas para fazer, ele ainda tinha o que ensinar antes de chegar verdadeiramente a sua hora. Então, queridos, esse elemento da hora também está sendo recorrente na nossa vida, porque tudo tem uma hora e nós precisamos aprender a esperar a hora de Deus. Muitas vezes nós queremos antecipar o tempo de Deus, queremos fazer do tempo de Deus o nosso, mas tudo em Deus tem uma hora.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.